Este aqui, o apelido dele é Betinho. Betinho é casado, 18 anos de um casamento, 2 filhos, e a esposa morre num gravíssimo acidente de carro. Ele passa a ser pai e mãe, e ele trabalha aqui no centro de São Paulo, num boxe de frutas. E ele conhece Francisco. E Francisco precisa de um emprego. E vai lá procurar Betinho. E conversa com ele, são amigos. E aí Betinho conversa com o chefe. E o chefe diz: não tem jeito, não estou precisando de ninguém. Betinho diz: pô, mas é meu amigo, dá uma força para ele. Bom, ele é um cara legal. Bom, ele encheu tanta cabeça do chefe que o chefe contratou Francisco, que é esse aqui. Mostra ali, o de rosa é Francisco, certo? 4 meses, Francisco está no novo emprego onde Betinho está há 10 anos. Betinho está de costas. Francisco chega. Betinho nem vê ele chegando. Ele foi, atirou pelas costas do amigo Francisco, esse aqui. Atirou pelas costas, matou o amigo, virou, foi para o Nordeste e ninguém sabe exatamente o porquê. O delegado do caso, ninguém consegue saber. Eles eram amigos, não tem até agora nada, nenhuma indicação. Põe a capitão no Cidade. Um abraço e a promessa de serem felizes para sempre. Foram 18 anos de uma linda história de amor que gerou uma família unida com 2 filhos. Mas quis o destino que tudo chegasse ao fim com a morte de Helenice, num trágico acidente de trânsito. Restou para Josiberto fazer o papel de pai e mãe para os 2 filhos pequenos. Mas no meio deste difícil caminho apareceu Francisco de Melo, que tirou das crianças o direito de viver ao lado do pai. 6 tiros acabaram com a vida de Josiberto, 4 meses após perder a esposa. Os filhos ficaram órfãos de pai e mãe. Pergunta do pai, igual ele falava, né? Titia, quando que meu papai vai voltar? Meu papai não vai vir? A gente sempre falava, seu pai virou estrelinha, né? Aí ele falava assim, eu quero meu papai. Eu quero meu pai e minha mamãe. É muito difícil. Guarde bem o rosto deste homem. Ele pode estar vivendo como uma pessoa comum. A morte de Betinho, como era conhecido entre os amigos, aconteceu neste box de frutas que ele trabalhava há mais de 20 anos na região central de São Paulo. Francisco também trabalhou no local por algum tempo, mas pediu demissão. Tempos depois voltou. O dono do comércio não queria, mas Betinho pediu para que Francisco tivesse uma nova chance no trabalho. O patrão dele não queria colocar ele para trabalhar lá, né? E daí meu irmão, como sempre ajudava as pessoas, como sempre foi de ajudar, foi falando, não, vamos dar mais uma oportunidade para ele, né? E acabou voltando a trabalhar lá, entendeu? Sendo que o patrão mesmo não queria e ele que ajudou esse cara, né, esse assassino. Betinho entrava às 5h30 da tarde no trabalho e saía às 7 da manhã. Naquele dia ele chegou, cumprimentou todos os funcionários, entre eles Francisco, que estava carregando uma mochila. Betinho vem em direção a esta porta de madeira, onde funciona um escritório. Aqui ele passava a maior parte do tempo, pois era responsável por monitorar todos os funcionários enquanto o patrão não estava. Quando Francisco viu que Betinho virou as costas, sacou a arma e atirou 6 vezes, a queima-roupa. Segundo testemunhas, depois disso, ele saiu tranquilamente.
passou numa lanchonete, em seguida entrou num ônibus e fugiu. Mas é aí, é a partir daí que a história vai ter um outro enredo. Qual? Eu volto já já. A nossa Capitão Nascimento contava. Betinho consegue um emprego para o grande amigo Francisco. E o grande amigo Francisco, depois de 4 meses no emprego que Betinho lutou para conseguir para ele, o amigo está de costa, Francisco vai e o mata. A Capitão Nascimento vai nos contando exatamente por quê. Por que a polícia não consegue descobrir a razão do crime? E onde estaria o assassino? Põe no Cidade. Um abraço e a promessa de serem felizes para sempre. Foram 18 anos de uma linda história de amor que gerou uma família unida com 2 filhos. Mas quis o destino que tudo chegasse ao fim com a morte de Helenice, num trágico acidente de trânsito. Restou para Josiberto fazer o papel de pai e mãe para os 2 filhos pequenos. Mas no meio deste difícil caminho apareceu Francisco de Melo, que tirou das crianças o direito de viver ao lado do pai. 6 tiros acabaram com a vida de Josiberto, 4 meses após perder a esposa. Os filhos ficaram órfãos de pai e mãe. Pergunta do pai, igual ele falava, né? Titia, quando que meu papai vai voltar? Meu papai não vai vir? A gente sempre falava, seu pai virou estrelinha, né? Aí ele falava assim, eu quero meu papai. Eu quero meu pai e minha mamãe. É muito difícil. Guarde bem o rosto deste homem. Ele pode estar vivendo como uma pessoa comum. A morte de Betinho, como era conhecido entre os amigos, aconteceu neste box de frutas que ele trabalhava há mais de 20 anos na região central de São Paulo. Francisco também trabalhou no local por algum tempo, mas pediu demissão. Tempos depois voltou. O dono do comércio não queria, mas Betinho pediu para que Francisco tivesse uma nova chance no trabalho. O patrão dele não queria colocar ele para trabalhar lá, né? E daí meu irmão, como sempre ajudava as pessoas, como sempre foi de ajudar, foi falando, não, vamos dar mais uma oportunidade para ele, né? E acabou voltando a trabalhar lá, entendeu? Sendo que o patrão mesmo não queria e ele que ajudou esse cara, né, esse assassino. Betinho entrava às 5h30 da tarde no trabalho e saía às 7 da manhã. Naquele dia ele chegou, cumprimentou todos os funcionários, entre eles Francisco, que estava carregando uma mochila. Betinho vem em direção a esta porta de madeira, onde funciona um escritório. Aqui ele passava a maior parte do tempo, pois era responsável por monitorar todos os funcionários enquanto o patrão não estava. Quando Francisco viu que Betinho virou as costas, sacou a arma e atirou 6 vezes, a queima-roupa. Segundo testemunhas, depois disso, ele saiu tranquilamente, passou numa lanchonete, em seguida entrou num ônibus e fugiu. Várias pessoas presenciaram o crime e se assustaram com a frieza do assassino. Até agora é um mistério que levou Francisco a atirar em Betinho, o homem que lhe estendeu a mão quando ele mais precisou. Tava tudo bem, não tinha, pelo menos ele nunca chegou falando que estava tendo briga, que não, entendeu? Ele sempre falava, não, agora a vida continua. Era isso. Isso mais que dói, assim, para a família, né? Como eu falei, não vai trazer ele de volta, né? Mas, assim, a gente queria saber o porquê, entendeu? Que ele fez isso. O delegado que investiga o caso ouviu testemunhas que estavam no comércio naquele dia.
Todas apontaram Francisco como sendo o assassino. Disseram que ele chegou tão tranquilo ao trabalho que ninguém desconfiou do que poderia acontecer. Para a polícia, não há dúvidas de que ele é o assassino. Mas o delegado está aguardando o resultado do laudo com a causa da morte para pedir a prisão dele à justiça. Segundo a polícia, há pistas de que o criminoso tenha ido para o Nordeste. Betinho e Francisco se conheciam há mais de 10 anos. Não eram tão amigos ao ponto de frequentar um a casa do outro, mas eram sempre vistos conversando durante o trabalho. O assassino trabalhou no comércio por 10 anos. Depois saiu e voltou para o Ceará, ninguém sabe o motivo. Betinho continuou trabalhando por aqui. Era considerado um excelente funcionário, o homem de confiança do dono. Meses antes de morrer, os amigos contaram que ele estava muito calado, mas tudo isso por conta da morte da esposa. Sozinho, ele tinha que cuidar dos filhos e fazia de tudo para agradar as crianças, mesmo passando a maior parte do tempo trabalhando. No mesmo mês em que a esposa morreu, Francisco veio até o comércio e pediu para voltar a trabalhar. O dono não queria, mas Betinho insistiu. Estava com dó de Francisco, que havia acabado de se tornar pai. Durante os 4 meses que eles trabalharam juntos aqui, ninguém presenciou uma briga ou qualquer discussão entre os dois. Foi covardia. Seu irmão morreu na hora? Morreu na hora. E quem estava lá contou o quê? Que esse assassino foi embora? Ele foi embora. Não falou nada, só apenas foi embora. Friamente. Sim. Né? Deixou o pai de família com 4 filhos, né? 2 que moravam com ele, né? A menina com 11 anos, o menino com 7, né? Francisco não voltou mais para a região e saiu da casa onde estava morando próximo ao comércio. Deixou a esposa e a filha pequena para trás. Os filhos de Betinho estão morando com uma das tias. Com 11 e 7 anos, as crianças estão passando por tratamento psicológico. O meu sobrinho, agora eles moram com a minha irmã, né? Eles estão fazendo tratamento, né? Porque está sendo difícil para eles, né? Porque a menina ainda ela entende, né? Mas ela sente muita falta do pai, da mãe, né? O menino também sente, chama pelo pai. Entendeu? A gente fala que eles viraram estrelinha, entendeu? Então é muito difícil, ele não entende. As irmãs de Betinho até tentam, mas todas as vezes que falam sobre o irmão, elas choram. Elizabeth conta que um dia antes esteve com Betinho. Parecia uma despedida. No domingo a gente estava junto, ele estava aqui comigo, nós saímos, brincamos. Ele dormiu aqui em casa, coisa que ele nunca fez. Ele dormiu aqui, né? Eu falei para ele que eu amava ele, né? E ele sentado, fiz pipoca para ele, nós comemos. Nossa, a gente estava muito feliz, muito, né? Muito feliz mesmo. E foi como uma despedida, nossa. Além da prisão de Francisco, a família quer saber o motivo do crime. Enquanto, de um lado, 2 crianças crescem sem os pais, do outro, o assassino, que se dizia amigo, está à solta. Eu sei que, assim, igual eu sou mais uma família, nós somos mais uma família que estamos passando por isso. Porque tem milhares também, entendeu? Que está com esse mesmo caso, né? Que estamos passando por isso. Então é difícil, né? A gente não tem mais vontade, assim, de comprar nada, ter nada. Porque simplesmente ele acabou, ele matou uma família. Ele não matou só ele matou uma família que tinha sonhos. Eu estou ouvindo a moça falar e refletindo no seguinte: imagina no ano passado, que é o que está fechado, né? Toda a estatística, morreram no Brasil assassinadas 59 mil pessoas.